Então tá, estamos aqui com mais um CaletCast, Lucro Além do Óbvio. O episódio de hoje é pra gente sair do óbvio, porque normalmente quando o pessoal pensa em lucro, vem números na cabeça. Mas a gente quer que o número seja consequência. E hoje nós vamos falar sobre a importância da comunicação eficaz no mundo dos negócios e como ela pode impactar na receita, como é que ela pode te trazer melhores números, inclusive de saúde, porque receita e lucro tem a ver com vida. Ao meu lado, quem vai apresentar a nossa convidada, minha esposa e o nosso filho na barriga, Mateu, Ana Paula Calete. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde, gente. Mais um prazerzão estar aqui em mais um episódio com vocês. Hoje apresentando uma amiga querida que eu tive o prazer de me conectar com ela de cara, né? Maria Eduarda Fortuna, seja bem-vinda. A Maria Eduarda, que é jornalista com MBA em marketing digital, é CEO da Enquadra, uma produtora de vídeos especializada em conteúdo e estratégias digitais. Ela também é diretora do Grupo Solares de Comunicação, um grupo com 3 emissoras de rádios na Serra Gaúcha. Muito bem-vinda, Duda. Isso aí, tudo bem, Ana Paula, Gustavo? É um prazer estar aqui com vocês, amigos tão queridos, né, que nos conectamos através da MLS, e foi um grande prazer, então, muito obrigada pelo convite, e Seja com certeza bem-vinda. vai ser uma conversa incrível. Vai Que sim. legal. Com certeza. Duda, então eu queria que tu começasse assim, contando um pouco da tua história com a comunicação, como tu te apaixonou por essa área tão incrível. Ah, que legal, essa é uma história muito legal, porque a minha história com comunicação, ela começa desde muito cedo, quando eu tinha apenas 5 anos de idade, eu gravei o meu primeiro comercial de rádio, era muito pequenininha, tenho fotos, assim, entrando nos estúdios da rádio, a Rádio Solares, lá de Antônio Prado, que é a minha cidade natal, então, lembro muito pequena, ali começa o meu envolvimento com comunicação, e eu nasci dentro do rádio, a minha mãe é diretora da Rádio Solares, e aí, com isso, eu cresci lá dentro, né, eu adorava ir, sempre que podia, né? Tava falando nos microfones, adorava. Quando eu tinha 15 anos, eu já tinha o primeiro programete, que era o DDD, Dica da Duda. Ai, que legal! Todos os sábados eu ia pra rádio pra dar dicas de bem-estar e saúde, com 15 anos, gente. Sério? 15 anos. Depois, aos 17, eu comecei a fazer as férias dos locutores. Então, eu ia até a rádio pra fazer, né, apresentar alguns programas. Então, a minha ligação com o rádio, né, com a comunicação, ela veio desde muito cedo. Quando chegou a hora de eu escolher a minha, né, a formação, o que eu ia fazer, já estava claro que era jornalismo, que eu tinha que ir para a área de comunicação. Adoro me comunicar, adoro falar com pessoas, né, eu tô sempre, né, adoro estar com pessoas, então tinha que ser algo ligado à comunicação. Então eu digo, né, que começou desde muito cedo, eu estava sempre no rádio mesmo, e aí foi indo, né, até que eu resolvi então fazer a faculdade de jornalismo e me apaixonei ainda mais pela comunicação. Desde lá eu não parei mais, né, e é a minha grande paixão trabalhar com isso. Eu trabalho com comunicação há mais de 12 anos e é um prazer muito grande, assim, porque é algo que eu faço com muito amor, né? Ah, que legal. Bom, eu sou fã de rádio. Eu sou completamente alucinado. Uma das nossas brigas lá em casa é porque eu tô sempre com o radinho. Hoje Com o radinho ligado. Hoje o radinho é o celular, né? Mas o radinho, né? Inclusive, eu zerei a vida quando eu instalei a Alexa no banheiro. Ah, não acredito. Eu escuto o tempo todo o rádio. Num alto-falante melhor. Uhum. Mas... Porque o encantamento do rádio realmente me pegou, assim. Eu não venho de família, né? Sim. Nem de perto, como a tua história. Mas a minha família sempre escutou rádio. Meu avô, que legal. Meu avô tem 102 anos de idade. Que loucura. E tá vivo. Tá vivo, o velho Ângelo. E ele sempre escutou rádio. Escutou rádio. O meu outro avô, na família da minha avó, era mais... Da minha família materna, o rádio tocava música, rádios de música mesmo, né? E do meu avô paterno mais de notícia. E eu gravei isso. E aí, quando a gente começou a conversar na imersão que a gente tava junto, eu pensei,
cara, mas pois é, ainda essa força do rádio, não é só na minha cabeça, né? Não. E quantos negócios são feitos ali, né? E principalmente no interior, né? Então, no interior, é a única forma que as pessoas têm de saberem as notícias, de estar próximo, né? Então, a força do rádio, ela é muito grande ainda, né? Então, no interior, né, as nossas emissoras, elas são em Antônio Prado, Flores da Cunha e Caxias do Sul. Sim. Né? Então, elas abrangem toda a área da Serra Gaúcha. E a gente vê a força que tem, né? Cada ano crescendo mais, as pessoas ouvindo, se conectando com a gente, né? Então, é muito bonito de ver essa conexão realmente que se cria com os nossos ouvintes, né? Então, é uma coisa muito bonita de ver. E eu cresci com isso, né? E eu entrei no rádio, eu, né, comecei a história no rádio, e aí eu fui eu fiz jornalismo na PUC, e quando eu completei, eu tava no 5º semestre, eu acho, eu fui fazer um intercâmbio. Fui para Londres. Fazia 15 dias que eu tava em Londres, e aí eu tava no bairro Candental, num domingo, passeando, assim. Do nada, eu começo a ver muita gente saindo do metrô, eu, meu Deus, o que tá acontecendo, né? Como boa jornalista que sou, fui atrás da notícia, fui ver o que tava acontecendo. Eis que eu paro num bar e eu vi que morreu a cantora Amy Winehouse. E a cantora morava em Candental. Eu estava em Candental, que é o bairro dela. E aí todo mundo começou a sair do metrô. O que eu fiz? Eu fui atrás, né? Eu vou atrás da notícia. Onde tá a notícia, eu vou ir atrás, né? E aí eu fui. Quando eu cheguei na frente da casa, era todas as televisões, assim, ó, do mundo inteiro fazendo a cobertura da morte. O corpo dela estava dentro da casa ainda. Então, tipo, tinha acabado... Recente. Tinha acabado de acontecer. O que eu fiz? Eu me plantei lá na frente e eu comecei eu liguei pra Rádio Solares e disse, me coloca no ar agora que eu tô na frente da casa da Amy e eu vou relatar tudo daqui. Comecei a fazer um boletim, daí eu comecei a postar, naquela época só tinha o Facebook, nem tinha Instagram ainda. Comecei a postar que eu estava na frente da casa da Amy, comecei a fazer entrevistas e as outras rádios viram. E aí eu comecei a fazer, eu fiz cobertura pra Rádio Gaúcha, Rádio Guaíba, para Bandeirantes e para Rádio Solares, né? Então, eu comecei a fazer toda a cobertura. Eu fiquei lá na frente. Lugar certo, na hora certa. Na hora certa, assim. E, tipo, tava todos, assim, era TVs do mundo inteiro. Era uma loucura, assim. E aí, aquilo começou a investigação da morte da cantora e todo mundo, meu Deus, o que né? E aí eu fiquei ali, me plantei na frente e lá era o fuso inverso, né? Eu ficava madrugada pra entrar no ar nas rádios daqui. São 4 ou 5 horas. 4 ou 5 horas. E aí eu ficava de madrugada pra entrar no ar. Depois eu fui todos os dias. Eu me plantava na casa, na frente. Tava em intercâmbio. Se tivesse turismo, eu teria que voltar. Exato. Não, eu tava lá. Então eu fiquei fazendo toda a cobertura todos os dias. E aí que eu me conectei ainda mais com o rádio, porque eu entrei em todas as emissoras, né? Quando eu retornei, daí eu fiz toda a cobertura, fiz o encerramento. Eu fiz as despedidas, a cantora, né? Então eu fiz toda a cobertura mesmo. Depois, quando eu retornei do intercâmbio, eu fui contratada pela Rádio Guaíba. Então fui ser repórter na Guaíba. Logo em seguida, a Gaúcha me chamou e aí eu comecei a reportagem na Gaúcha. Fiquei 4 anos e meio na Gaúcha e fiz de tudo por lá. Fui apresentadora de alguns dos programas, editora, produtora, fiz tudo assim dentro da Gaúcha. Sujei muito meu pé de barro, porque eu acredito que é assim que se faz um bom jornalismo, é tirando a bunda da cadeira, indo pra rua. Sim, lá na rua, onde tá a notícia. Isso, onde tá a notícia, onde estão as histórias. E eu ganhei 2 prêmios de jornalismo. O prêmio Ari de jornalismo, que é um dos mais conceituados, e também ganhei o prêmio do Ministério Público, né, do Rio Grande do Sul, em primeiro lugar, com uma reportagem sobre a adoção. Então, também fiz reportagens especiais e ganhei prêmios. Então, minha conexão com o rádio realmente é desde muito pequena, né? E muito grande, né? Muito grande, muito forte. Intensa, né? Intensa. Tô encantada aqui com a tua trajetória. Que Parabéns loucura. mesmo pela história. Obrigada. E quando a profissão transcende, né? Porque tu ganhou o prêmio e pra ti o prêmio... o fato de ganhar o prêmio é o a mais, mas tu falou sobre adoção, então quantas vidas tu impactou com aquilo? Muitas, Daí o prêmio impactou a tua vida, mas
aonde chegou, o impacto que isso É. causou é absurdo, né? Sim, uma das reportagens que eu ganhei o Prêmio Ari foi sobre o Minha Casa Minha Vida. Eram traficantes que expulsavam moradores de casa para transformar aquilo em pontos de tráfico de drogas. Então, os moradores expulsos, os moradores que conseguiram, com todo o suor, conquistar sua casa própria, e daí eles eram expulsos por causa dos moradores. Então, o impacto foi, eles lançaram, depois da minha reportagem, eles fizeram uma grande operação policial para prender todos os traficantes lá na Restinga. Então, essa foi uma das reportagens, e a outra sobre a adoção, também a gente mostrou o porquê demora tanto para adotar aqui em Porto Alegre, né? Como o processo é demorado, e a gente mostrou cases, por exemplo, como a cidade de Farroupilha, que é um case muito positivo de como a adoção ela é mais rápida. Então, por que ela é mais rápida? A gente mostrou todos os cases. Então, é muito legal de ver o quanto essas reportagens realmente transformam e têm um impacto, né? Um impacto social Isso aí. gigante. E todo negócio tem que ter um fundo, né? Assim, tem que ter, né? Não é uma regra, mas é que realmente vale mais a pena que dinheiro, né? Exato, tu ver realmente que tu transformou a vida, né, daquelas pessoas nesse caso ali da Restinga, os moradores, nossa, né, tá fazendo realmente, trazendo um impacto com essa reportagem, porque alguma coisa vai ser feita, a gente tá há anos assim aqui e nada é feito, e agora realmente as autoridades vão tomar providências e vão fazer alguma coisa para olhar pra gente, então o impacto disso é incrível, assim, tu ver que realmente todo aquele teu trabalho, que não é fácil, né? Foram 6 meses de investigação para conseguir realmente Entender chegar e entender. Isso aí. Ah, fantástico. E é utilizar a comunicação como ferramenta social, e já que a gente quer falar de lucro, quer que a gente ganhe, quer que a gente entenda mais como se comunicar melhor, comunicação como ferramenta de negócio. Isso aí. Como é que tu define a comunicação eficaz num ambiente empresarial, no ambiente business, assim? Porque por mais que tu tava transformando, impactando a sociedade como um todo com essas duas reportagens, né? Que são 2 pesos gigantescos, né? Tu ser jogado para fora da tua casa, ou tu não ter uma casa, tu não ter uma família, Isso aí. né? No sentido mais puro da palavra. Mas isso também era negócio do lado da onde tu tava, né? O objetivo era maior, mas era um business. E como é que essa comunicação... Como é que tu define uma comunicação eficaz no mundo dos negócios? Eu acho que a primeira coisa é as empresas se darem conta que hoje não tem mais como tu ficar de fora, tu não apostar em comunicação. Uma comunicação eficaz, uma comunicação estratégica, ela é essencial para qualquer negócio, né? Então, hoje, qual que é o principal erro que as marcas cometem? É cortar a comunicação em tempos de crise. Veio as chuvas lá, parou tudo, corta a comunicação. Essa é a primeira coisa que eles fazem, né? E isso é um dos maiores erros, porque hoje a gente precisa de comunicação para os negócios, é assim que a gente vai chegar a novas pessoas, né? Então, não tem como não apostar numa comunicação que seja estratégica, que seja eficaz. Então, hoje eu acho que esse é um dos maiores erros, assim, que eu acho, é realmente as empresas cortarem o valor da comunicação, a verba da comunicação, bem na hora da crise, quando na hora da crise é onde a gente mais precisa mostrar quais são as ações que estão sendo feitas, o que a empresa tá, né, mostrar as ações da empresa naquele momento, né? Sim, o que está acontecendo lá de cá, né? Porque o problema todo mundo já está sabendo agora. Exato. Eu vou dar um exemplo agora das chuvas, né? Passamos pelo maior, a maior crise climática aqui do estado do Rio Grande do Sul. Nesse momento, qualquer empresa precisa se comunicar. A gente precisa ser solidário com as pessoas que foram afetadas, a gente precisa comunicar o que a nossa empresa está fazendo de diferente para mudar essa realidade, para ajudar as pessoas que estão mais precisando. Então, eu não posso simplesmente calar e não falar nada sobre o tema. Não, eu preciso me posicionar estrategicamente, né? O que a minha empresa está fazendo de diferente nesse momento onde mais precisa. Então, é nesse momento onde a gente mais precisa de comunicação. E se vocês forem ver,
tem muita gente, tinha discussões ali nas redes sociais das pessoas cobrando as empresas que não se posicionaram, né? Porque o que eu espero de uma empresa que eu confio e que eu compro, num momento como esse, é que a empresa realmente se posicione, faça alguma coisa. E aquelas que ficaram em cima do muro e que não se posicionaram, com certeza o consumidor tá cobrando porque ele espera uma atitude diferente, né? Então é em momentos como esse, principalmente, que a gente não deixe de apostar todas as suas fichas na comunicação, né? Não, e a gente observa, de uns tempos para cá, uma transformação, assim, na comunicação como um todo, né? A comunicação era transmitida de uma forma, né, mais tradicional, e agora existe meios de comunicação infinitos hoje, né? E a rede social tá aí para não deixar ninguém mentir, né? Então, como que a gente pode, de uma forma estratégica, usar as ferramentas, né, de mídias sociais para fazer essa comunicação e não esquecendo, assim, da comunicação, os pilares da comunicação, né, comunicação verbal, comunicação não verbal, né, comunicação escrita, que tudo isso envolve a comunicação. De que forma a gente pode usar isso estrategicamente? Eu acho que estratégia é a palavra que eu mais falo dentro dos meus conteúdos, né? Porque hoje não adianta só, né, a gente se comunicar de qualquer forma. A gente precisa se comunicar de forma estratégica, né? Então, pensando em todos os detalhes de como eu vou fazer para que a minha mensagem chegue da melhor maneira à pessoa que eu, né, tô dedicando aquela mensagem. Então, eu tenho uma estrutura, né, de consultoria, onde a gente faz todo o posicionamento digital das marcas e de marcas pessoais também. Então, nessa consultoria, a gente vai passar por vários caminhos para definir a estratégia do digital. Então, um dos caminhos primeira coisa é saber o teu objetivo. O que tu quer com essa comunicação? Onde tu quer chegar, né? Eu quero aumentar em 10% o engajamento nas minhas redes sociais. Eu tenho que ter um objetivo muito claro para onde eu tô indo, para onde vai essa comunicação. Eu quero lançar um produto digital depois de, né, eu vou lançar um workshop e depois eu quero lançar um produto digital. Bom, então tem que estar ali claro dentro dos meus objetivos. Depois eu vou entender de formatos e plataformas. Quais são as plataformas que eu vou criar e o que eu vou criar em cada uma delas. Aí eu vou ver toda a parte de estratégia de pessoas, né, com quem eu vou me comunicar, quem é meu público-alvo, que eu vou estar fazendo aquela comunicação, toda a parte de linguagem, né, se é uma linguagem mais formal, mais informal, o tom de voz, qual é o tom de voz que eu vou usar dentro da minha comunicação. E aí a gente vai vendo canais, né, como que eu vou me comunicar em cada um dos canais, e aí eu monto a minha estratégia digital. Então tem vários passos que a gente passa dentro dessa consultoria para ir definindo toda a estratégia e criar com penso, né? Não é só, eu vou fazer 5 posts por semana e esse é o meu objetivo. Não. Sim, um post está falando com um público, o outro está falando com outro. Então, não é só os 5 posts. Porque eu tenho que postar 5 posts por semana. Não, é muito além do post. Eu tenho que ter estratégia em cada um dos conteúdos que eu coloco no ar. Então, esse é a grande sacada, é a gente parar de pensar só, eu tenho que colocar alguma coisa porque tem que colocar no ar, e parar e pensar, não, eu vou colocar cada conteúdo que eu coloco no ar, ele tem uma estratégia por trás, ele tem um porquê de estar acontecendo, né? E hoje o maior erro que as empresas cometem é justamente esse, é começar a criar conteúdo de qualquer maneira só para criar porque todo mundo tá criando. Não é só porque todo mundo tá criando que eu preciso criar, eu preciso criar com penso, com estratégia e com os objetivos claros, bem definidos, né? Não, e até alinhado, né? Uma coisa alinhada com a outra. Não adianta lançar um conteúdo hoje de uma coisa, um conteúdo amanhã de outra coisa, sendo que no final não tem conexão nenhuma com nada. Isso. Então, acaba que não tem objetivo, né? Nessa consultoria a gente define muito bem as linhas editoriais, né? Então, quais são as linhas que tu vai trabalhar dentro do teu conteúdo? Eu vou ter um vlog, daí depois eu vou falar sobre a minha vida pessoal, depois eu vou falar um pouco sobre o negócio em si, a minha área. Então, eu vou definindo
quais são os temas que eu falo ali dentro do meu canal para definir minha estratégia de conteúdo, né? Então eu acho que esse é o principal ponto, assim, que é a gente parar um pouco antes, dar um passo para trás antes de começar a criar conteúdo, dar esse passo para trás para pensar em toda a estratégia mesmo do meu negócio e aí sim colocar um conteúdo que seja estratégico no ar. E tu tem percebido nas redes sociais em geral, que a gente acaba gastando ou investindo muito tempo nelas, que claro que não é difícil a gente ter uma estatística disso, né? Mas na maioria das empresas, tu acredita que elas realmente têm uma estratégia de comunicação? Ou a maioria faz na força mesmo, que é vou postar porque tem que postar e deixa quieto? A maioria hoje faz na força, com certeza. Não para pra dar espaço pra trás. Para dar espaço para trás e olhar a estratégia mesmo. A maioria é, coloca alguma coisa, cria algum conteúdo, sabe? Sim. E quais os principais benefícios de ter esta estratégia? O resultado. Porque o resultado, daí tu vai ter resultado. Sem uma estratégia, se eu estiver só criando, eu não vou ter resultado, eu não vou me conectar com o meu público da melhor maneira, né? Então, a maior estatística que tem disso é o resultado final, porque eu vou ter mais engajamento nas minhas páginas, eu vou me conectar mais com o meu público e, consequentemente, vou ter mais resultado, inclusive, de transformar isso em venda depois, transformar o meu negócio. Depois. Porque tudo vai estar muito bem linkado. Cada um dos conteúdos que eu colocar ali, ele vai ter um penso estratégico por trás. Não é só, né, criar por criar. E muita gente, quando a gente fala em monetizar via comunicação, e comunicação hoje está muito atrelado à rede social, muita gente pensa, então eu preciso vender algo na internet. E não precisa. Monetizar é transformar aquilo em lucro. Em vendas, em lucro. Aí. Mas não necessariamente é vender algo na internet. Isso. Todo mundo tem essa ilusão, né, de que eu preciso vender um curso na internet. Eu preciso ter um produto digital. E não é isso. O que a gente precisa é entender que nós somos os maiores influenciadores do nosso negócio. Então, a gente trazer, né, toda essa influência para vender os nossos negócios, né? Então, o negócio já tem, o negócio existe, eu já tenho, já ele existe. Já é monetizável. Eu não preciso criar um curso, eu preciso criar uma estratégia para vender a minha produtora de vídeos, a minha rádio. Dentro dos meus canais, eu vou vender os produtos que eu já tenho. Claro que eu posso criar. Eu, por exemplo, criei novos produtos, como, por exemplo, eu tenho um workshop presencial, eu tenho as minhas consultorias, eu criei novos produtos dentro de um ecossistema de negócios que eu tenho. Mas não é necessário que tu crie, né? Mas vou dar 2 exemplos aí de influenciadores que hoje estão usando a sua, né, CEOs, que estão usando a sua influência para vender mais. A Carla da CIMED e o João Adib. Sim, os dois são personalizar incríveis. Eles conseguiram pessoalizar, né? Toda semana tá lá a Carla da CIMED com uma novidade. Um dia ela lançou o Carmed junto com a Ana Castela, no outro dia ela lançou o Carmed da Hello Kitty e toda semana ela lança uma coisa nova no canal dela. E ela me faz ter vontade de ver. Eu me conecto com ela e consequentemente, eu vou me conectar com a marca. Sim. Né? Então, a importância cada vez mais de a gente trabalhar isso, nós, pessoas físicas, o nosso CPF muito forte para transformar isso em resultado para o nosso CNPJ. Trazer o nosso CPF forte, trabalhar muito a nossa marca pessoal dentro das redes sociais para daí trazer para os nossos negócios. nós somos os maiores influenciadores do nosso negócio. Sim, e as pessoas compram de pessoas, então isso aí. Se não se conectar, se não houver a conexão, se não houver aquele sentimento de ele me entende, ela me entende, ela vive coisas que eu vivo. Isso aí. Fica muito mais difícil. Fica muito mais difícil. E aí, a gente tem uma magia. Eu vou ter que voltar pro rádio, mas enfim. Tem a magia do rádio que a gente se conecta com a voz, né? Porque isso a gente aí. nunca viu a pessoa na frente. Eu escutava todas as noites um programa na Gaúcha. Eu dormia escutando aquele programa. E por muitos anos, quem é Sara Bodovsky? Sim. E a Sara Bodovsky tinha... E a Sara Bodovsky, sabe? E eu escutei por muitos anos. Quando eu vi ela na minha frente... Cara, essa é a Sara Bodovsky. Eu te conheço há tanto tempo, eu não tinha ideia de quem tu era, né? Então, assim, sim. É muito louco, mas já havia uma conexão. Eu largava qualquer outra coisa. Eu sou muito fã de ter
sempre tive TV no quarto pra dormir, Aham. mas naqueles momentos era mute na TV, ou até desligado. E vai porque o radinho. era o rádio que escutava. Que E legal. aí a gente vê, como o exemplo que tu trouxe, né, da CIMED, pessoalizar uma marca de remédio, porque assim, Que é- por é mais que tem loucura, produtos de beleza, exato. mas é remédio. É, Cara, como? Como? Né? E aí, mais pelo lado do João, do João Adib, no sentido de um homem de negócios, um cara de negócios. Então, um CEO sendo o principal influenciador. Eu trago também e o ele, case. ele aparece Ele nos aparece em lugares, todos, aí em tu todos descobre os a conteúdos. CIMED, existe uma pessoa por trás da CIMED. Isso. Tu transforma essa conexão da pessoa e não com a marca. Porque pessoas se conectam com pessoas e não com marcas. Então, por isso que eu quero ver o João Adib, por isso que eu quero ver a Carla da CIMED, porque eu quero ver as pessoas que estão por trás daquela marca fazendo acontecer. Por isso que a gente fala tanto em humanizar as marcas, mostrar as pessoas que estão por trás. Isso conecta, né? Eu me conecto com as pessoas que estão por trás, eu quero saber quem faz tudo acontecer nos bastidores, né? Sim. Então, é isso que eu digo muito, a gente trabalha muito com os nossos clientes para que eles humanizem cada vez mais, para que a gente conte histórias reais. As pessoas amam ouvir histórias, amam. Então, contem as histórias reais das empresas, né, que existem nas empresas. Contem essas histórias que estão, às vezes, que as pessoas nem lembram, né, de contar, e são histórias tão bonitas que estão por trás, assim, né? Eu, por exemplo, essa história, pô, com 5 anos eu comecei na comunicação. Eu tenho que usar isso no meu storytelling. Faz parte da minha jornada, né? Então, cada vez mais contar histórias reais, eu acredito muito nisso, né? Nessa parte de humanização realmente das marcas. E nesse sentido de humanizar as marcas, quais são as principais habilidades de comunicação que o empreendedor, a empreendedora que resolver ser a cara da sua marca precisa ter, precisa fortalecer para que ela consiga? O que tu imagina assim? No mínimo, vamos pensar no mínimo, porque eu gosto de coisas né, práticas. No mínimo, isso. Que habilidades esse cara tem que ter para humanizar a marca dele? A principal habilidade é a autenticidade. Para mim, não existe hoje conteúdo na internet que não seja autêntico. Todo mundo, a gente precisa criar com autenticidade, porque o que tá acontecendo? Agora todo mundo precisa criar conteúdo, e aí eu crio um personagem, eu faço algo fake, algo que não conecta com as pessoas. Não, gente, precisa ser autêntico, a gente precisa criar conteúdo real, verdadeiro, né? Mostrar a vida real. As pessoas estão cansadas da vida perfeita do Instagram. Elas querem ver pessoas, né? Vida real acontecendo, né? Se a gente for pegar os principais influenciadores do Brasil hoje, o que eles têm em comum? A autenticidade. Eles mostram a vida como ela é, e é isso que cada vez mais as pessoas estão buscando. Então, se eu fosse te dizer uma só habilidade, seria autenticidade. É tu trazer o conteúdo com a tua verdade, né? Trazer aquele conteúdo de forma super autêntica. Pra mim, isso é o principal, assim, que a gente precisa hoje. E isso é muito louco, né? Porque quando eu resolvi fazer contabilidade, eu era o cara, e ainda sou. Normalmente eu sou o mais agitado. Eu era o mais agitado da família, o mais agitado da minha sala de aula, o mais agitado da faculdade. Mas quando eu resolvi fazer contabilidade, ninguém me apoiou. Minha mãe achou loucura. Faz relações públicas, vai te comunicar. No caso, ela já sabia que eu me comunicava, adorava o microfone, né? E eu disse, não, vou fazer contabilidade, eu gosto, eu quero ficar desse lado, eu quero entender esse outro lado, enfim. E mesmo assim, as pessoas ainda ficavam receosas. Tu vai ser contador, mas tu não tem jeito de contador. Tu não tem cara de contador. E eu disse, olha, eu espero que alguém goste. E é muito louco, porque tem pessoas que entram numa reunião, sentam numa mesa com uma reunião comigo, elas têm esse estereótipo na cabeça, e aí como eu não sou o estereótipo que elas imaginam, eu não fecho negócio só por causa disso. E o contrário é extremamente verdadeiro. Olha, a maioria dos contratos fechados, a maioria dos negócios fechados, é justamente porque o jeito que tu falou me convenceu do que tu sabe. Então, justamente porque eu rasguei qualquer padrão de contador que existia na cabeça das pessoas. É ali que eles se conectam com ela. É ali que se conecta. E aí, quando tu traz autenticidade, dá um conforto de que... E pra te lembrar disso também, não interessa o quanto... Assim, tem que ter um serviço, um produto de qualidade, ponto. Essa é a premissa. Mas
muitas pessoas vão se conectar e outras não vão. Não vão. E tá tudo certo. E tá tudo Tá tudo certo. certo, né? Se eu tentasse ser um personagem, aí ninguém ia me conectar. Ninguém. Ninguém ia Isso me aí. conectar. Porque se eu tentasse ser o contador sério, quieto, numa mesa, não ia dar certo. Porque as pessoas percebem quando não é de verdade. Elas percebem se tu tá fazendo um personagem ali, se Sim. tu tá... As pessoas não se conectam e elas percebem que tu tá criando um personagem. Então, por isso que eu falo tanto de ser verdadeiro, ser quem tu é. Falar do teu jeito. Eu, por exemplo, sou do interior. Eu tenho sotaque. Eu falo leite quente. Não adianta eu vir aqui Sim. e querer Mudar. falar leite quente, gente. Não sou eu. Não, essa não é a Maria Eduarda. Eu tenho que assumir a minha verdade, como eu sou. Né? Então, trazer para vocês aqui, eu tô trazendo quem eu sou, né? Então, não adianta eu querer vir aqui e fingir um personagem que não vai conectar com as pessoas, porque quem me conhece sabe como eu falo. E aí, não adianta eu aqui vir fingir que eu falo, né? E tu não dura, né? Tu Não dura. uma hora. Não dura. Daí as pessoas vão te assistir, te ouvir, no Isso caso, aí. e vão dizer, não, mas tem alguma coisa Tem alguma estranha. coisa estranha, É. ela tá fazendo personagem, ela tá Exatamente. criando e aquilo com certeza não vai conectar, né? E o ser humano é um radar de mentira. O É. ser humano é um radar de mentira. O livro Blink do Malcolm Gladwell, talvez não, mas o livro é o Blink. Tá. Ele fala que quem tá só nos escutando agora, tá só no podcast lá no Spotify, só de ouvir, talvez nunca te viu, nunca me viu, tá escutando isso aqui, mas se não fosse de verdade, se a gente não tivesse a vontade aqui, falando do jeito que a gente é, ia dar aquele ruído que tu não sabe nem o que é. O que é, né? Não sabe nem o que é. O que esse livro traz é que, quando tu é muito experiente em algo, parece que é sexto sentido pra tu fazer a coisa certa, e parece que é sexto sentido que aquilo não é certo. Pro certo e pro errado. E o ser humano é um radar. É um radar. Daí, enfim, né? Eu sou alucinado por livros, mas o corpo fala, né? O livro do corpo fala também. Cara, tu tá olhando bem. Tem alguma coisa Tem aí alguma coisa que não é. tá encaixando. Que não Exato. tá encaixando. E aí acaba que a comunicação que era pra aproximar, Acaba afastando, né? Acaba afastando. Isso aí. Não, e aí vem uma coisa que eu sou profundamente admiradora de quem se comunica bem. Uhum. Porque é muito difícil, que é tu adaptar a linguagem para os públicos, embora e não perder a autenticidade, né? Autenticidade, isso aí. Então é muito difícil. Então, eu preciso entender para quem eu tô falando, sem perder aquilo que eu sou. Isso é extremamente difícil, É verdade. entendeu? Pra te ter esse jogo de cintura, Pra quem tu vai falar em cada momento, né? Isso é Exato. muito legal. E entender quem tá do outro lado, né? E a Fernanda Toqueto, ela fala muito sobre o DISC, né? Que é o perfil DISC, identificar o perfil de cada um, né? Então, de saber quem é do outro lado. É dominante? É influente? É conforme, né? Daí cada um tem ali as características para tu identificar. inclusive as palavras que encaixam as melhor, palavras né? que encaixam com cada um e com cada um eu tenho uma linguagem, uma comunicação diferente, porque ele vai receber de uma forma diferente, né? Então, eu sou mais da comunicação mais aberta, mais informal, mas daqui a pouco tem uma outra pessoa que eu vou me comunicar que exige que eu me porte de outra maneira sim. para conseguir conversar com ela. Isso em negociação é fundamental, Sim. porque a gente, né, para negociar, para entender o que o outro, eu tenho que saber, né, o Gustavo, daqui a pouco eu tenho que ir de uma forma e a Ana de outra, pra gente negociar, né? Então é entender cada pessoa com quem eu tô me comunicando, pra daí sim ser mais assertivo na minha comunicação, né? E antes que alguém ache que isso é uma hipocrisia, não, isso é adaptação. É a evolução do ser humano, tu não perde a tua autenticidade, mas tu te conecta com o ambiente que tu tá, tu te conecta com a pessoa que tu tá. Isso aí. Estou num ambiente mais livre, mais aberto, posso falar mais alto, posso gritar, posso gesticular. Estou em um ambiente mais formal, eu não vou deixar de ser quem eu sou. Isso. Mas, inclusive por uma atitude de respeito. Isso. Bom, aqui é mais formal. Daqui a pouco são as mesmas pessoas, mas tu está em um ambiente mais formal. É. Tu está em uma cerimônia de premiação.
cara, é de um jeito. É de um jeito. Aí tu tá na festa, pós-cerimônia, tu tá comemorando o prêmio, bom, é de outro. Isso aí. Então, E entender cada um adaptação deles. e hipocrisia são coisas bem diferentes. Isso. Tu vai manter a tua essência em todos eles. Isso é importante, né? Que a gente tá falando aqui sobre a autenticidade. A tua essência vai ser mantida em cada uma deles. Mas tu tem que entender quem tá do outro lado e como tu vai fazer pra chegar até ele, né? Então, isso é uma coisa bem importante, assim, pra gente não perder, né, a linha ali, né, entre a comunicação. E a pergunta que não quer calar, assim, como transformar essa habilidade de comunicação em grana, né? Monetizar isso. Que tipo de estratégia tu acha importante para o empresário fazer dinheiro, assim, com essa habilidade de comunicação? De comunicação. Então, a primeira coisa é entender objetivos, né? Então, por exemplo, eu criei o meu workshop. Então, eu tenho uma habilidade de comunicação, eu gosto de me comunicar e eu tenho as minhas empresas. Então, eu usei isso, né? Já que eu construí, né, toda uma reputação aí, né, em comunicação, e eu construí, então, outros produtos que eu posso atender também com comunicação. Então, eu criei meu workshop é presencial, eu levo ele para dentro das empresas. Então, a empresa que quer aprender a se comunicar, que quer treinar os seus times de vendas, de marketing, eu treino as equipes de marketing e de vendas, e também eu faço as consultorias. A consultoria eu dou para pessoal ou para empresa. Então, é para montar toda a parte de estratégia digital da empresa e da marca. Então, eu aproveitei essa minha habilidade com comunicação para criar novos produtos em algo que se chama ecossistema. Eu tenho um ecossistema de negócios. Quando a gente fala em comunicação, eu tenho vários braços aí para atender o meu cliente quando eu falo em comunicação. Então, para transformar em grana, tudo tem que ver o teu objetivo. Não adianta daqui a pouco eu te dizer, cria um curso online. Não, porque daqui a pouco não é o teu estilo, tu não gosta disso, tu não se conecta, ou tu não tem habilidade para se tornar um professor, por exemplo. E tá tudo certo. É entender o que faz sentido pra ti naquele momento e como tu vai fazer pra transformar aquilo em um negócio, né? Sensacional. E nesse mundo que a gente vive, onde todo mundo tem acesso a um microfone, né? Pode ser o seu celular, e aí publica vídeo, aí posta Reels, aí escreve ou faz vídeo da opinião sobre tudo. Qual a importância de saber ouvir? Perfeito. Acho que ouvir, isso é uma das coisas que servem tanto para nós, com os nossos clientes, mas com a nossa equipe também, né? Então, ouvir é o centro de tudo, né? Para o nosso cliente é saber pedir feedback, entender qual é a necessidade daquele cliente, né? O que ele precisa mais, que ponto eu posso ajudar ele de outra maneira. Então, muito mais do que falar, a gente tem muito essa da comunicação, e tem que falar. E não, quando o principal ponto ali de conexão com o nosso cliente é, cara, deixa ele falar. Deixa ele falar por muito tempo, só ouve o feedback, só entende o que ele tá te trazendo de coisas novas aí, porque com aquilo, daí tu vai agir, tu vai tomar as ações necessárias em cima de todos os pontos que ele te trouxe. Então, nesse ponto... talvez redesenhar a tua estratégia de comunicação. Redesenhar toda a estratégia, né? Deixa ele entender, abre caixinha de perguntas lá no Instagram, deixa, sabe, a caixinha para interagir, né? Faz pesquisa com o teu cliente, ouve. Então, a escuta é uma das principais pontos de conexão que a gente precisa ter com o nosso cliente. E com a nossa equipe não é diferente. Então, né, com a nossa equipe também, muito mais do que falar, às vezes, no feedback, né? A gente vai dar o feedback e fala. Não, mas a primeira coisa que eu faço nos meus feedbacks é ouvir. Então, eu digo, tá, me conta o que tu tá achando. Quais são os teus desafios? De que forma eu posso te ajudar? Ouve, né? Tu traz tudo isso para depois eu entrar com o feedback, né? Então, para mim, a escuta é um dos pontos principais que eu tento trabalhar, tanto na área com os meus clientes, que é de estar o tempo inteiro ouvindo ele, porque as coisas mudam muito rápido, eu preciso estar ligado, e também com a minha equipe é o tempo inteiro. Como eu posso melhorar? O que tá faltando? Como é que eu posso te ajudar? Né, tá dos dois lados, eu acho que essa parte da escuta é fundamental. E concordo muito, porque nesse mundo em que te exigem opinião sobre tudo, quando tu fica quieto,
parece que tu tá fugindo da raia, né? Parece que tu não tá dando importância para aquele assunto. E tu comentou no início ali de cortar verba ou cortar comunicação em momentos de crise, e isso jamais deve ser feito. Mas na vida pessoal, a gente não tem capacidade de opinar sobre tudo. Sobre muitas coisas a gente apenas escuta. Para aprender, para tentar entender, para tentar se conectar, para tentar enxergar o ponto do outro. Exato. E esse é um grande erro, porque hoje parece que eu tenho que dar opinião sobre tudo. Todas as polêmicas que surgem nas redes sociais, parece que eu tenho que me posicionar sobre tudo. E não, eu preciso ouvir, eu preciso entender o que está acontecendo, mas eu tenho que, na minha opinião, eu me posiciono somente a coisas ligadas ao meu trabalho, a coisas que vão afetar realmente, né? Mas coisas que eu não sou especialista, eu não vou me posicionar sobre aquilo, né? Porque tem outros especialistas que estão falando. Agora, eu não sou especialista em tudo, eu não tenho como dar minha opinião sobre tudo que está acontecendo nas redes sociais, né? E coisas que a tua estratégia bem definida vai exigir que tu te comunique sobre A, B e C. Então, aí sim, tu definiu a estratégia. O teu cliente espera isso de ti, que tu faça em alguns momentos imediatamente. Exato. Porque em momentos de crise é imediatamente. Imediato. Vamos dar um exemplo ali das chuvas de maio. Cara, eu preciso me comunicar. Independente do meu ramo, onde for, para tudo. Para todas as redes sociais, para todas as campanhas e do zero. Cria um comitê de crise para aquilo ali, para entender exatamente como tu vai se comunicar no período de crise. Pega um porta-voz, o porta-voz vai falar com a marca, né, sobre as questões da marca, e aí te comunica. Ali é instantâneo. Aconteceu, eu preciso. Então, tem assuntos que pandemia, todo mundo precisa falar sobre pandemia. Gente, a maior crise que a gente tá passando. Não tem como eu seguir falando como se nada tivesse acontecido. Exatamente. Né? Então, tem assuntos que sim, todos nós precisamos, mas é sobre tudo, né? Então, é entender o que faz sentido para minha marca, quais são os contextos, né? Em alguns contextos, algumas conversas das redes sociais vale a pena e a minha marca precisa se posicionar. Mas outros não, outros deixam as pessoas falarem, porque não tem nada a ver com a minha marca, isso aqui eu não vou comentar. Sim. Né? Então, é entender... Escolher que briga vai... Escolher qual é a briga que tu vai entrar. Não, e aí vem um ponto muito interessante. Se eu não tenho estratégia nos conteúdos que eu vou lançar, ou até nas opiniões que eu vou lançar nas redes sociais, eu posso ser julgado, né? Eu posso ser... como é que se diz quando todo mundo... Cancelado. Eu posso ser cancelado, ou eu posso bombar, né? Posso crescer. Tudo depende do posicionamento que eu vou ter sobre determinado assunto. E as pessoas querem saber. Eles esperam saber, né? Sim. Ali a opinião e eu acho que acaba, tipo, o Instagram em si, ele é uma fonte, uma super fonte de comunicação, assim como outras tantas redes sociais, né? As pessoas querem saber o que será que fulano acha sobre isso. E vão pesquisar. Ou marca tal, aquela marca tal. Como será que é a estratégia? Que estratégia que ela tá utilizando no Instagram? Então, quem tá falando dela? Exatamente. Então, isso tudo é a estratégia bem pensada, né? Que pode ser a vilã ou pode ser a mocinha. Então, assim, né? Isso aí. Então, é pensar muito bem quais brigas eu vou entrar, né? E hoje em dia, cada vez mais as pessoas elas buscam marcas que se posicionam, né? Elas não gostam de marcas em cima do muro. Ela quer uma marca que defenda aquilo que ela acredita. Então, cada vez mais está sendo exigido das marcas que elas se posicionem, que elas tomem partido em alguns assuntos determinados. Mas daí vai da marca ver o que dentro da estratégia dela, quais são as brigas, algo que faz sentido para os valores dela, algo que esteja alinhado com os valores dela e que quais são os assuntos que ela vai entrar e quais que não estão alinhados aos valores dela e que ela não entra. Então, isso começa da estratégia bem definida para saber onde eu vou entrar, onde não, né? Até porque toda vez que tu te posiciona, tu vai perder algo. Exato. E aí, nós temos... Tem duas vertentes. Eu vou me posicionar e essa posição aqui vai me trazer 70 de benefício e 30 de prejuízo. Bom, então vale a pena, eu vou no 70. Isso.
Algumas outras, mesmo que não traga super benefício imediato, tanto monetário quanto de engajamento, mas estou defendendo os meus valores. Isso aí. Tudo parte dos valores da marca, né? A gente precisa ter muito bem alinhado isso com a comunicação, porque eu comunico os meus valores, eu preciso comunicar os meus valores, né? Os valores da marca, as pessoas, elas buscam por isso, né? Sim, mas Duda, é chato. É muito chato eu comunicar os meus valores, do tipo assim, vamos imaginar que eu tenho uma padaria. E aí eu vou lá comunicar meus valores. Meu valor é pão de qualidade, é limpeza, é higiene, é saúde para tua família. Comunicar os valores, ler uma lista de valores é uma xaropice. Uhum. De que jeito? Uma dica, tá? Para quem tá nos escutando. De que jeito eu posso comunicar os meus valores sem ser maçante? Contando boas histórias. Comunique os seus valores contando boas histórias. As pessoas, elas são apaixonadas por história. A gente se prende nelas, né? Então, gosta de assistir histórias. Então, contem histórias reais que estão no dia a dia das empresas de vocês. Eu quero saber quem está por trás da marca, quem faz acontecer. Isso são os valores. Isso é a essência da marca através das histórias. Né? Então, comecei lá minha história com 5 anos, quando eu tinha... Cara, traz pro storytelling, transforma tudo em boas histórias. Esse é o grande segredo aí para tu trazer os teus valores de uma forma mais envolvente e que vai conectar com o teu público, com certeza. Porque daí ele vai ver, nossa, que legal aquela história, eles conectou, né? Sim, então... é assim que ela age nesses momentos. E isso quer dizer... Né? Porque comunicação não é o que tu diz. Comunicação é o que o outro entende. Isso aí. Então, quando tu traz uma história real que mostra qual foi o teu posicionamento, por exemplo, como a história da Amy House, isso mostra o tanto de energia que tu está disposta a colocar em algo imediatamente. Isso aí. Isso foi o que aconteceu. O que isso significa? Valor de trabalho pelo trabalho. Isso. E aí eu começo porque o que movimentou não tinha dinheiro nenhum ali. Não tinha. Eu vou fazer porque faz parte de mim. Eu sou jornalista, comunicador, estou no dia, hora, minuto, bairro da notícia no mundo. É minha obrigação. É. Óbvio que não passou na tua cabeça a palavra é obrigação, vou aproveitar. Eu vou. Porque é gana, né? Paixão. É brilho no olho, né? Vai com amor, assim. E eu acho que é muito isso, sabe? É contar essas histórias que mostrem os valores, mostrem o que é importante para aquela marca, o que ela acredita. No que eu acredito, né? Se posicionem sobre isso, ó. Eu acredito em um mundo X. Eu acredito que isso, sabe? Fala mais através das histórias também, né? Contando essas histórias que envolvem, que emocionam, né? Muitas vezes emocionam. Vou dar um exemplo agora. A gente fez uma websérie da Cadeirode, estava completando 30 anos. E a história deles é muito bonita, porque são 2 irmãos que começaram a empresa com apenas 3 funcionários no porão da casa da avó. Então, imagina, olha que história legal. Daí, o que a gente fez? A gente, na websérie, voltou pro porão da casa da avó, com a cadeira, onde as cadeiras eram trançadas à mão, e a gente gravou toda essa história mostrando, olha que legal, há 30 anos, as primeiras cadeiras foram trançadas aqui, nesse porão, né? Então, olha que linda essa história conecta, as pessoas precisam saber. E aí, isso tu vai mostrando o que a marca acredita, o que ela é. Então, essa foi uma das histórias que a gente colocou no ar, que todo mundo se emocionou muito, porque hoje eles são uma empresa com mais de 200 funcionários, mas eles começaram lá com 3 pessoas no porão da casa da avó, trançando as cadeiras à mão. Então, olha que lindo isso, que às vezes fica guardado, perdido, e que não é uma história que é contada. E toda marca tem uma história, assim, do seu fundador, uma história legal, envolvente. Então, a gente precisa contar essas histórias, né? E é muito comum as pessoas acharem que a sua trajetória vale menos, né? Isso. Não, cara, eu tentei um monte de vezes e deu. Tá, cara, mas tu tentou esse monte de vezes, não foi 3, foi 70. Exato. Esse monte de visita não foi 3, 5 visitas, foi 200 visitas, foi 500 ligações. E aí, a partir disso, deu certo. Cara, quantas pessoas ligam 500 vezes em uma semana? Exato.
Às vezes a gente não para pra pensar que tem uma história dentro de casa, né? Exato. Que sim, tudo começou de alguma maneira, né? De muita dedicação, muitas horas de trabalho, né? E a gente precisa contar essa história, reviver, voltar lá atrás, pegar fotos, ver como tudo foi criado, né? Então eu acho que isso que é legal, assim, que envolve bastante. E Duda, olha só, que dica tu dá pra quem, assim, ó, tá começando agora nas redes sociais, tem suas limitações, assim, com comunicação, né? Tem, muitas vezes, pavor de gravar um vídeo, tem dificuldade mesmo de se expressar. Que dica tu dá pra essa pessoa que tá começando? Comunicação, gente, é treino. Dá pra treinar. Então, gente, é treino, treino, treino. Não dá pra simplesmente achar que eu vou gravar o meu primeiro vídeo que ele vai ficar perfeito. Não, o primeiro vídeo vai pra rua, ele não vai ficar bom. O segundo não vai ficar bom. O terceiro não fica bom. Mas com isso eu vou melhorando. Eu vou melhorando a cada um dos conteúdos que eu coloco no ar. Ele vai ficando melhor. E é só treino, gente. Pra tu evoluir e conseguir uma comunicação que seja realmente assertiva, é só tu treinando, é tu gravando vários vídeos, errando, volta, faz de novo, tenta uma nova, né, uma nova entonação, um novo tom de voz, tenta diferentes coisas até tu se sentir realmente que esteja pronto aí para falar. Uma das dicas que eu dou nas minhas mentorias é a questão de falar na frente do espelho. É treinar o conteúdo na frente do espelho até tu se sentir, né, que, não, eu sei esse conteúdo, eu posso falar esse conteúdo. Depois eu dou a dica também para começar a gravar, para destravar mesmo. Grava uma primeira série de stories e não publica. Manda só para os melhores amigos ou para a família e aí pega o feedbacks e começa a melhorar. O que eu poderia fazer melhor? Eu acho que o tom de voz não tá legal, vou trocar, vou tentar outro. E aí tu vai melhorando até gravar. Mas não adianta ficar 10 anos em cima do mesmo projeto. Cara, gravou, pegou feedback, ficou bom, não gostei, não é como eu queria. Coloca no ar. Coloca o primeiro conteúdo no ar, não vai ficar bom, aceita que ele não vai ficar bom, mas que tu vai ir melhorando conforme tu for colocando os próximos. Pega os feedbacks desses que foram pro ar e vai melhorando para gravar os próximos conteúdos, né? Então é assim, tu vai destravando na frente da câmera, tu vai vendo que vai ficar cada vez mais automático conforme tu for fazendo. Quanto mais vídeo tu gravar, melhor tu vai ficar na frente da câmera. Essa é a dica fundamental aí para destravar na frente da câmera. Bom. Muito bem, muito bem. E quais são os erros mais comuns que tu enxerga, assim, além dessa preocupação em ser formal, essa preocupação em modelar, né? Porque a gente tem que modelar no sentido de aquela pessoa está tendo sucesso, ela está fazendo, o que ela está fazendo eu tenho que modelar, mas como ela está fazendo, não. Como ela está fazendo é do meu jeito. Então, voltar lá na história de manter a autenticidade. Mas quais os principais erros ou o que tu enxerga de... é bem comum que a pessoa começa e erra sim. Eu acho que o principal erro é a constância. Porque tu Começa e não começa continua. muito animado. Tu começa muito animado com o projeto. Vou gravar vários vídeos. Eu fiz uma primeira série de vídeos. E aí depois eu vou desanimando, porque aquilo já não encaixa mais na minha rotina. E aí eu não consegui ter a constância. Eu acho que esse é um dos principais erros hoje. É tu conseguir manter uma constância com qualidade. Porque não adianta tu fazer um post qualquer só pra colocar no ar. Eu preciso ter um post, eu preciso ter um conteúdo de qualidade que mantenha a minha essência, os meus valores. E que mantenha a minha estratégia, que seja um conteúdo estratégico. Agora, para isso, né, eu preciso que tenha muito conteúdo ali criado, né? Eu percebo que quando acontece o desânimo, vem muito do fato de as pessoas não engajarem, ninguém curtiu, uma curtida, 2 curtidas, mas por que eu tô fazendo isso se ninguém tá vendo? E isso acaba desanimando, Sim. Mas ao mesmo tempo, se a gente voltar lá atrás, como esse conteúdo foi gravado, se ele foi pensado de forma estratégica ou não,
pode acabar Influenciando Influenciando nesse nos resultado, desse resultados. engajamento. E as pessoas não entendem, elas acham que criar conteúdo é do dia pra noite. Que eu comecei a criar conteúdo hoje e amanhã eu já vou ter milhares de seguidores. E não é assim. Criar conteúdo é constância, é estar todo dia ali criando um conteúdo de qualidade, que tem estratégia e que eu vou me conectar com o meu público. Mas isso não acontece do dia pra noite. Criar conteúdo é constância, é estar sempre presente ali, mas não desistir no meio do caminho, porque não é um processo que acontece do dia para noite, é um processo longo, é longo prazo. Quando os meus clientes me perguntam, quanto tempo precisa? Cara, é longo prazo, é uma construção que tu vai fazendo, que tu vai começar a plantar agora para colher em um futuro muito, né? Que Investimento, tu vai... né? É investimento. Isso Não, aí. e unindo essas duas coisas, comunicação e constância, eu gosto muito de lembrar também para os nossos clientes e para alguns alunos meus, para os meus alunos também, que a comunicação tem que ser constante também da porta para dentro. Contratei a Duda, agora eu tenho uma estratégia para os próximos 6, 12, 18 meses de comunicação nas redes sociais, em rádio, em jornal, em TV, em revista, enfim, onde for. Mas como está e qual é a constância da tua comunicação da porta para dentro? Perfeito. Porque eu estou num trabalho que está me tomando muita energia para comunicar para fora, mas se isso não está alinhado da porta para dentro, simplesmente eu não vou entregar. Todo time tem que estar alinhado. Tudo. Porque a principal arma é comunicar. Exato. Ponto. Porque Exato. acaba que quem vai falar com o cliente é o teu time, né? Na Exato, maioria quem das vai vezes. atender, Entendeu? quem tem que conhecer as expectativas do cliente. Uhum. Porque montamos uma estratégia para fora, né? A partir de agora, a nossa comunicação vai priorizar esses valores, priorizar essas entregas, priorizar esse jeito de atender, seja o que for. Ok, então, quando o cliente ligar, que ele realmente se conectar com essa estratégia de comunicação que foi da porta para fora, como é que ele vai ser recebido da porta para dentro? Perfeito. E aí muito empresário reclama. Mas se eu não fizer, ninguém faz. Se tu não fizer, ninguém faz. Porque um dos teus trabalhos é comunicar para dentro, ensinar para dentro. Exato. E essa comunicação é fundamental também, porque todo mundo tem que estar muito alinhado com toda a estratégia que está indo para o ar, né? E eu vou colocar, né? Eu criei toda uma estratégia, todo o meu time tem que estar sabendo exatamente o que tipo de conteúdo a gente publica, o que vai para o ar, o que não vai, como a marca se comunica, como ela não se comunica, se ela usa emoji, se ela não usa emoji. Vou dar um exemplo aqui. Eu fui numa palestra da Magazine Luiza e aí eles falaram, né, que hoje tem mais de 40 pessoas que escrevem pela Lu do Magalu. Então vocês imaginem a loucura que é isso, 40 pessoas. E por que todos escrevem da mesma maneira? Porque eles têm um manual de comunicação, eles têm um manual de linguagem, eles sabem exatamente como a Lu se comunica, como a Lu não se comunica, se ela fala com emoji, se ela não fala com emoji, como ela fala em cada um dos canais, porque a comunicação dela é diferente no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, cada um deles é diferente e eles têm um manual para cada um, e as 40 pessoas que escrevem pela Lu do Magalu escrevem da mesma forma. Então é isso que a gente precisa ter interno. Interno é alinhado, todo mundo escrevendo da mesma forma, todo mundo se comunicando, todo mundo a par de toda a estratégia do negócio em si para poder fluir. Se um só for o responsável por tudo e o resto não estiver alinhado, isso com certeza vai cair, né? Porque daqui a pouco vai pro ar uma coisa que não era pra ir, que tá fora da estratégia. Isso aqui eu não sabia que a marca não se comunicava assim. Então tem todo um cuidado de alinhamento realmente com a equipe, né? Fundamental. Perfeito. Vamos pro game? Vamos. Tu vai fazer o game? Vamos fazer o game, Bora. então. O game, assim, é um bate-volta, assim, rapidinho. A primeira coisa que vem na tua cabeça. Tá. Ai, meu Deus. Vamos lá. Um hábito. Um hábito, exercício físico. Muito bom. Adoro. Saúde em Saúde primeiro lugar. isso aí. Um livro. Ponto de Inflexão do Flávio Augusto mudou muito a minha vida, assim, eu me identifiquei demais com vários pontos do livro e é um livro que tá na minha cabeceira, assim, que
às vezes eu dou uma lida, assim, em alguns pontos que foram bem importantes pra mim, assim. Já li também, é uma baita história, né? A Baita. história A da vida história dele. eu acho ele um baita cara e gosto muito. Nosso sócio, inclusive. Nosso nosso sócio. sócio. Isso aí. Hobby? Um hobby, jogar beach tênis, adoro. Aham. Quando eu ia começar do beach tênis, eu engravidei. Engravidou. Então... Ai, gente, eu adoro. Mas Não fica é, pra eu não depois. jogo constante, assim, mas sempre que dá um final de semana, alguma coisa assim, eu adoro jogar beach tênis. Que legal. Pessoa que tu admira. Minha mãe, com certeza. Minha mãe é o amor maior da minha vida. Ela é minha sócia e a mulher que eu mais admiro nesse mundo. É uma empresária, assim, de muito sucesso, com um coração enorme e que me ensinou o maior valor, assim, que é a humildade. Ser humilde, né? E ouvir as pessoas, ter um coração maior do mundo, assim, né? Então, ela me ensinou tudo isso. Com certeza é minha mãe. Que lindo. Muito bonito. E um sonho? Um sonho é poder passar mais tempo com a minha família, né? Os meus pais, estar mais próximo deles e também construir a minha família, né? Uhum. Que lindo, gostei. Muito bom, Duda. Anoto sempre os... Talvez eu faça um livro das respostas do game. Ai, 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 que legal, gostei. Porque a galera vem aqui e é cada, né? Muita gente pergunta, "Tá, mas tem que ser alguém famoso?" Não, cara, é uma pessoa que Uma tu pessoa que tu admira. admira. É um hobby, mas o hobby é idiota. Não, mas é o teu hobby. Isso aí, né? Enfim, isso aí. porque é essa ideia. Que legal. Duda, a gente falou sobre valores, a gente falou sobre estratégia, a gente falou sobre autenticidade e tentar unificar tudo isso em uma história, ou em histórias, né? Isso aí. Porque histórias conectam, histórias fazem com que a comunicação seja mais fácil e mais grudada, e o impacto seja maior. A gente quer uma dica final, porque a gente gosta de trazer gente aqui que realmente gere conteúdo, e, assim, e tu gerou, tu com certeza mudou o jeito de pensar de muita gente que está escutando esse podcast, mas como desenvolver essa habilidade? Ok, sou autêntico, tá, mas o que eu posso fazer, Duda? A partir de hoje de noite, agora aqui eu tô lá, eu tô saindo pra correr, tô escutando o podcast de vocês. O que eu posso fazer quando eu chegar em casa, tomar meu banho? O que eu posso fazer para melhorar a minha habilidade de comunicação como um todo? Primeira coisa é revisitar a tua estratégia. Volta um passo para trás antes de pensar em começar a criar conteúdo. Ah, tá, eu vi o podcast, eu acho que agora eu preciso me comunicar e criar conteúdo. Volta um passo para trás e olha para os teus objetivos. Por que tu quer começar a criar conteúdo? O que tu vai fazer, né? Que tipo de conteúdo tu vai criar? Em que canal tu vai estar presente? Define todos os teus objetivos. Olha para tua estratégia, de que forma tu vai conseguir colocar no ar um conteúdo que realmente seja estratégico e que realmente vai conectar com o teu público. Então, a primeira coisa é dar esse passo para trás Muito bem. e olhar o todo. Olha a tua estratégia e ver quais... Define meta, define quais são. Ah, eu quero começar a criar conteúdo. 2 conteúdos por semana. Que tipo de conteúdo vai ser? Em que canal? Com que público eu vou falar? Já define as metas e sai com tudo desenhado da tua estratégia do digital para daí sim começar a criar os conteúdos. Outra coisa, o conteúdo leva tempo para ser criado. Então eu preciso colocar isso na minha agenda. Eu preciso ter uma agenda de, terças-feiras de tarde eu não faço nada, eu vou gravar conteúdos. Então o conteúdo ele tem que estar na minha agenda, né? Porque senão eu vou me perdendo. Ah, essa semana eu não consegui, daí na outra não gravei, e aí quando vê, se perdeu aquele conteúdo. Então, o conteúdo hoje, ele faz parte do nosso dia a dia, e ele é trabalho, o conteúdo é trabalho. Então, eu tenho que encarar ele como trabalho e colocar na minha agenda semanalmente. Muito bem, muito Como bem. diz o nosso mentor Johnny, o Instagram não dá trabalho, o Instagram é o trabalho. Boa! Isso aí, isso aí. E tem um livro, Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, Claro. que ele fala do Círculo Dourado. Círculo Dourado. E tu começou a falar, eu lembrei do Círculo Dourado e tu falou exatamente o Círculo Dourado. Começa pelo porquê. Então, por Isso que aí. vou fazer conteúdo? Porque a minha estratégia exige que eu me comunique melhor com o meu Isso. cliente. Como eu vou fazer conteúdo? Vou fazer conteúdo
um escrito e um de vídeo. Isso. O que eu vou fazer? E aí eu escrevo conteúdo. E aí o teu Então- objetivo com aquele conteúdo. Ah, eu vou começar a gerar conteúdo. Tá, mas por quê? Qual que é o meu objetivo? Ah, porque lá na frente eu vou querer lançar um curso. Ah, não, porque eu quero me transformar numa autoridade dentro da minha área. Bom, beleza, eu tenho que ter muita clareza. Clareza é tudo, gente. Eu preciso ter clareza para onde eu estou indo e o que eu vou, né? Que tipo de conteúdo eu vou colocar no ar. Muito bem. Bom, e se tu sente que tá com um problema de gestão do tempo, que é impossível tu conseguir bloquear, ou tu acha que é impossível tu bloquear uma tarde da tua semana para fazer o trabalho de comunicação, desde a estratégia, se tu sente que, por mais que tu precisa de mais lucro, tu não consegue fazer as coisas importantes porque tu tá sempre atrás da urgência, ou porque tu acaba fechando contratos e negócios que tu achou que daria margem, mas só deu trabalho e girou dinheiro, eu tô aqui pra te fazer um convite. Dia 11 de dezembro, em Gravataí, eu não sei quando é que tu tá escutando esse podcast, mas dia 11 de dezembro de 2024, às 9 da manhã, vai acontecer o evento O Código em Gravataí, no Paladino Tênis Clube. Clica no link aqui embaixo e garante a tua vaga. Duda Fortuna vai estar com a gente, Johnny Martins, Emanuele Rafael, Ana Paula Calete, eu estou aqui, falarei também. Esses 3 pilares são o que a gente identificou que as pessoas menos fazem nas suas empresas. Elas gerem mal o tempo, por isso elas não geram lucro, e elas acabam por não gerar lucro fazendo vendas burras. A gente quer resolver isso na prática e por isso que tu deve garantir a tua vaga. Maria Eduarda Fortuna, muitíssimo obrigado pelo teu tempo. Foi um prazer a gente se conhecer. Né? Legal. O nível de conexão que a gente teve lá em Gramado foi fantástico. Talvez foi o podcast menos planejado da história, né? A gente se conheceu há 10 dias, há 15 dias atrás. O Instagram e o WhatsApp bombaram até que essa gravação acontecesse. Muito obrigado. Parabéns, primeiro pela história de vida da tua mãe, que é fantástico, porque no interior, uma mulher capitanear algo desde o ano que ela começou a capitanear, que eu não vou saber, 36 anos. há 36 anos atrás, imagina. Então nós estamos falando da década de 80, 90, enfim. 88, Parabéns pra ela. Parabéns pra ti por seguir isso. Legal. Acho que tem mais um parabéns pra ela aqui, porque se tu tá seguindo é porque ela viu. Realmente ela fez um bom trabalho. Ela fez um bom trabalho e muito obrigado por tu estar aqui com a gente. A gente ficou muito feliz. Ana Paula, muito obrigado mais uma vez. Imagina, é um prazer. Muito obrigada, Duda. Foi um prazer mesmo. Foi uma aula Que de legal. comunicação. Aprendi muito. Já tô pensando assim, como que eu vou contar a minha história? Isso aí. Olha aí, quero ver. Depois me marca lá. E, Duda, antes de tu falar tuas considerações finais, como é que o pessoal te encontra no Instagram? Claro, vamos lá. Então, o pessoal pode me encontrar através do @mefortuna no Instagram, eu tô lá. Tô no LinkedIn também, Maria Eduarda Fortuna. As pessoas podem me encontrar também através do @enquadra_, que é o arroba do Instagram da Enquadra. E nós temos também 3 emissoras de rádio. Aí nós temos a Solares 99.1, é Solares 99.1 FM e Solares 88.3 FM também são as rádios, né, que a gente tá tocando, né, do grupo Solares, são 3 emissoras de rádio que a gente toca, então as pessoas também vão me ver em alguns conteúdos da rádio. Tô por tudo, gente. E aí quando Fácil de me a gente encontrar. falou de se adaptar para se comunicar bem, agora tu percebeu, né? Pela lista de Instagrams que tu trouxe aqui, adaptação. Adaptação. Mas cada agora um. eu vou fazer uma observação. Com esse nome não tinha como dar errado, né? Maria Eduarda Fortuna. Tu viu? O nome é bom, né? Duda, Boa. fica à vontade. Que recado tu quer passar Que sobre legal. comunicação, sobre vida? O espaço é teu. Ai, que legal. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade. Vocês com certeza foram presentes que a MLS me trouxe. Adorei, super me conectei com vocês. E adorei o quadro aqui também, né? O podcast. Já ouvi vários em casa, né? Para me preparar. Então, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que a galera aí de casa possa ter tirado algumas dúvidas, né? Sobre Boa. comunicação, possa ter aprendido alguma coisa e colocado em prática, né? Eu quero ver todo mundo colocando em prática
prática no seu dia a dia, na sua empresa, contando as suas histórias, transformando a comunicação através da estratégia, né? Então, depois, quem colocar em prática, me marca lá no @mefortuna, que eu quero ver todo mundo contando boas histórias, contando as suas histórias, né? Encantando o mundo com as suas histórias. Então, fico bem feliz aí. E quando precisarem, estou sempre à disposição aí. Obrigada. Obrigado, Duda. Obrigado. E se tu acha que aquela prima, aquela amiga, aquele vizinho tá se comunicando mal, manda esse podcast pra ele. Vai ser um jeito sutil dele aprender a se comunicar melhor e marca a gente. Um abraço. Obrigado. Tchau.